Saúdo uma vez mais os sacerdotes concelebrantes, Padre Josivan e Padre Giovanni, sejam bem-vindos uma vez mais. Também acolho aqui a presença dos nossos leitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Todos vocês, devotos da Mãe Aparecida, sejam uma vez mais bem-vindos ao santuário. Todos vocês que têm a alegria de visitar a casa da Mãe Aparecida nestes primeiros dias deste novo ano de 2026. E você, querido irmão e irmã, que está rezando conosco nesse momento, aí da sua casa, no seu cantinho, onde quer que esteja agora, concluindo bem este dia, porque tudo aquilo que fazemos na presença de Deus, que fazemos nos dirigindo, voltados para Deus, certamente é muito especial e caminha bem. Então, terminando o dia, rezando, como rezamos agora, com certeza estamos concluindo bem a caminhada deste dia. E aqui, de Aparecida, do santuário, rezamos por você que está aí conosco nesse momento, onde quer que você esteja agora. Estamos hoje celebrando o dia, a memória de São Sebastião Mártir. Recordamos São Sebastião, santo muito lembrado aqui no Brasil, sobretudo, em muitos lugares, muitas comunidades que têm São Sebastião como seu padroeiro. Muitas paróquias dedicadas a São Sebastião. Então recordamos este mártir que viveu lá pelo século III, um testemunho muito presente, muito forte de fé, um homem que mesmo fazendo parte do exército romano, soube conservar os seus valores, sobre viver a fé sem se deixar corromper por aquilo que não era propriamente segundo o Evangelho, por aquilo que não eram os valores do Evangelho. São Sebastião deixa para nós um exemplo muito bonito de fidelidade e de amor a Deus. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, devemos aprender, como São Sebastião, a resistir e a obedecer sempre a Deus, mais do que aos homens. As leituras que escutamos nos falam a respeito da maneira como Deus vem até nós e da maneira como Ele olha para nós. Deus que vê não o que é aparente, não aquilo que é superficial, mas vê justamente o coração, o interior. É isto que Deus vê. Ele vê de uma maneira diferente do que nós costumamos tantas vezes ver. E é assim que nós compreendemos a história da vocação, da escolha de Davi. A primeira leitura, uma passagem do primeiro livro de Samuel, nos falava a respeito da escolha de Davi. Sabemos, que Davi seria o grande rei de Israel, aquele que seria ungido para conduzir o povo de Deus, a maneira de Deus, segundo o coração de Deus. E nós vimos que Samuel foi lá para poder escolher entre aquela família, entre aqueles filhos, aquele que seria ungido. E ele foi com uma missão muito difícil, que era escolher entre diversos irmãos. E todos os irmãos se apresentaram, os irmãos mais fortes, aqueles dos quais as pessoas imaginavam que
seriam escolhidos ou que teriam condições de serem ungidos, foram os primeiros a serem apresentados. Mas Samuel, instruído por Deus, percebeu que aquilo que era grandioso, aquilo que era forte, nem sempre era o que expressava verdadeiramente a vontade de Deus. Então, por isso que Deus disse para ele: olha, preste bastante atenção, não veja como os homens, que enxergam o que é aparente, mas procure olhar justamente para o coração, para o interior. Então ele percebeu que nenhum daqueles que estavam ali era o escolhido. Então outro que sequer tinha sido convidado para participar daquela reunião, porque tinha sido considerado indigno, o mais novo filho, Davi, que estava lá cuidando do rebanho, foi então convidado para vir participar daquele momento. E então Samuel o ungiu. Era aquela criança, o mais frágil dentre aqueles irmãos, o escolhido para ser o rei de Israel. Esta leitura, esta passagem, nos faz justamente refletir sobre a diferença que existe, entre o nosso olhar e o olhar de Deus. E isto é um ponto muito importante, porque nós devemos ter sempre em consideração que facilmente podemos estar enganados a respeito de tantas coisas na vida. Devemos ter esse cuidado de não irmos julgando e considerando certo aquilo que nem sempre é em conformidade com a maneira como Deus vê, aquilo que na verdade não é o que parece ser. No Evangelho nós temos Jesus falando com os discípulos, ensinando-lhes a respeito da lei. E o Evangelho se relaciona com a primeira leitura, sobretudo por conta desse equívoco que os fariseus, que os doutores da lei tinham a respeito da lei. Eles olhavam para a lei, mas viam apenas a letra, não viam o espírito da lei. E é aqui que está o grande engano, o grande equívoco, que pode ainda ocorrer no nosso tempo, que pode ainda também acontecer na nossa vida. A lei de Deus é marcada pelo amor, o espírito da lei de Deus é o amor. Então, quando olhamos para a lei, quando a recebemos, quando a guardamos, quando a vivemos, nós devemos estar atento que o que conduz esta lei é justamente o seu espírito, o amor. Então, por isso que Jesus conclui dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Como que dizendo, prestem atenção na maneira como vocês estão olhando para a lei, para a maneira como vocês estão vivendo a lei, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos e irmãs, que busquemos cada vez mais crescer na consciência das nossas limitações humanas, das nossas fraquezas. Tomemos muito cuidado para não nos deixarmos levar pelo que é aparente, não nos deixemos levar por aquilo que é aparente, mas busquemos conhecer o Espírito, busquemos conhecer de fato o essencial, o fundamento de tudo, que está sempre marcado pelo amor, pela força, pela presença de Deus.
Que Nossa Mãe Aparecida nos ensine a ter um coração misericordioso, nos ensine a sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.